Shalom, mulheres lindas. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui nessa noite, mas antes de começar, eu queria... Pode tirar esse daqui, por favor. Obrigada. Eu queria chamar duas meninas para participar de uma dinâmica aqui comigo. Calma, gente, não precisa brigar, é só duas. Não precisem ficar nervosas. Uma já temos... Mais uma, duas, pronto. Quero que vocês prestem atenção nessa dinâmica. Por mim, o culto já podia ser encerrado aqui, né? Porque a Carline já acabou com tudo aqui. Isso porque ela falou, não, vai ser rápido, tô meio nervosa. E subiu aqui, já era, o fogo desceu. Mas amém. A dinâmica é o seguinte, fica aqui, meninas. Vai ser uma de cada vez, vocês vão ter que fazer um percurso pela cadeira, e aí eu vou cronometrar em quanto tempo vocês fazem esse percurso. Então, vai vir, vai passar por essa, passar por essa, passar por essa, chegar aqui, dar a volta, passar por essa, dar a volta, passar por essa, dar a volta, até chegar ao final. Ok? Então, vai fazendo zigue-zague. Começa daqui, tá? Uma de cada vez. Pode ver aí quem quer começar, que eu vou cronometrar. Então a Gei começa. Vai, Gei, já. Olha, olha, olha. Olha, que isso, atleta. Nasceu para isso, Gei. Pronto. 7 segundos e 72. Segundos não, né? Porque 7 minutos... 7 segundos e... 7 segundos e 72. Então, calma aí que eu vou zerar. 772, grava. Agora é a Ana. Quando eu falar, já. Vai, vai. Eita, eita. Vai dar certo. 10,47. Tudo bem, a G ganhou. Agora é o seguinte, vocês vão fazer o mesmo percurso. Lembrem-se, presta atenção aí no percurso. Só que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Vocês vão fazer isso de olhos vendados agora. Só que não fiquem preocupados que vai ter ajuda. Eu vou chamar 3 meninas de cada lado que eu já combinei ali e elas vão guiar vocês, tá? Então, vocês vão ouvindo as vozes e as duas vão ser vendadas. E aí, vocês vão ouvindo as vozes que vocês acharem que é corretas e vão seguindo. Mas lembrem-se que vocês sabem também o percurso, ok? Agora, nós vamos ter umas ajudantes aqui, que elas vão ficar dando a direção para as meninas, para elas passarem essas cadeiras aqui, ok? Então, elas vão fazer o mesmo percurso, passando pelas cadeiras aqui em zigue-zague. E vamos ver quanto tempo que elas fazem esse percurso, uma de cada vez. A Ana começa, a Ana já está na frente, então a Ana vai começar, e aí a gente vai ver quanto tempo que elas vão fazer esse percurso. Vamos lá, Ana. Vem mais perto, né? Não, fica uma fileira aqui, ó. Aqui do lado das cadeiras aqui, e outra fileira para lá das cadeiras. Isso. Então, meninas, vocês vão falando para a direita, para a esquerda, reto, para o lado, tá? Vai passando pelas cadeiras, tá? Quando eu falar, já. 2, 3 e já. Tem que dar a volta e voltar. Isso, cuidado, cuidado.
Vamos, gente, essa mulher precisa chegar. Isso, chegou. Parou. Não, calma. Fica aqui no cantinho, ainda não tira a venda. Agora é a vez da Gei. Vem aqui, Gei, me acompanha. Então, ó, a Ana fez esse percurso de olhos vendados em 48,2 segundos. Antes ela tinha feito em 10, então demorou mais um pouquinho, né? Então, agora vamos ver a Jay. Valendo. Chegou. 15 segundos. Uau, Ana. Podem tirar as vendas. Ai. Obrigada, meninas. Podem sentar. Uma salva de palmas, gente, para as nossas participantes aqui. Eu fiz essa dinâmica porque tem tudo a ver com a palavra que eu senti de ministrar hoje para você. E o nome dessa palavra que eu nomeei chama-se Respondendo com Fé. E o que é responder com fé? A nossa vida, né? Aquilo que nós fomos chamadas para fazer. Porque cada uma de nós aqui foi chamada para algo nessa vida. Algo específico que Deus tem para você e para mais ninguém. E para você conseguir chegar nesse caminho, para você conseguir trilhar esse caminho e chegar no seu destino, você precisa responder esse percurso com fé. E o primeiro ponto para você responder com fé esse percurso é que você tem que saber ouvir a pessoa certa. Você tem que saber quem você vai dar ouvidos para trilhar esse caminho, para chegar no seu destino. E a primeira pessoa, e a mais importante de todas, que nós que estamos aqui devemos ouvir sempre e guardar aquilo que ele disse no nosso coração e ter fé e a certeza que quem falou isso para você não mente, é saber ouvir a voz de Deus. Então, a primeira coisa que você deve saber é que você precisa ouvir a voz de Deus na sua vida. É ela quem vai te guiar e te direcionar no seu caminho. Vocês viram aqui que eu coloquei as cadeiras, e aí eu fiz o percurso com a Ana sem ela me ouvir. Ela ouviu só um monte de vozes pelo meio do caminho. E aí ela demorou um pouco mais, ficou meio perdida no meio do caminho, não sabia direito o que fazer, com medo, com angústia de tropeçar e cair. Então ela demorou muito para concluir o caminho. Agora, no caso da Jay, eu fui no ouvido dela, aqui como representando a voz de Deus que eu estou te dizendo, e eu falei para ela, você vai ouvir só o que eu tenho para te dizer. Anda reto, pode ir reto, vira, vai reto que você vai chegar. E ela chegou em poucos segundos. Por mais que a Ana fez o percurso em um tempo rápido, a Jay ela fez 3 vezes mais rápido do que a Ana. Por quê? Porque ela ouviu uma única voz. Ela não ficou perdida no meio do caminho. Né? Então, para você seguir o seu caminho, para você viver aquilo que Deus tem para você e alcançar o seu destino, você deve saber ouvir a voz de Deus e tomar isso como verdade na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você toma a voz de Deus como verdade na sua vida, as outras pessoas, ou o mundo, as pessoas que estão ao redor, elas vão até tentar te atrapalhar. Vão até tentar te tirar desse caminho, falar, isso não é para você, esse sonho aí tão grande, coitada, já tentei, não deu certo. Sabe aquelas vozes que vêm? Olha, não, você está falando que você quer abrir uma empresa disso, mas muita gente já está fazendo isso. Você vai ser só mais uma. Olha, você vai mudar de país porque você está achando que lá vai ser melhor. Não faz isso não, porque minha prima mudou e está passando uma fome lá.
Sabe? As pessoas, elas sempre têm algo para falar, mas você tem que saber quem falou primeiro. Foi Deus que te falou? Se foi Deus, Ele vai te guiar. E os obstáculos no meio do caminho, eles podem até aparecer, mas Ele vai te tirar desses obstáculos. Ele vai tornar o caminho livre para você chegar até onde Ele te falou que você iria chegar. E as verdades dEle, nós temos que saber que essas verdades é quem vão nos direcionar. Obrigada. É Diego? Solteiro, né? Solteiro, meninas. Diego. Fica a dica. Tadinho, agora ele vai ficar aqui em cima. Mas amém, você pode ir analisando, tem o culto inteiro aí. Formado, músico, homem de Deus. Quem quiser mais informações, me chama no direct. Eu passo para vocês o Instagram dele. Mas vamos lá. Então você tem que saber ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus está te falando. Né? As verdades do Senhor é que vai te sustentar. Porque no mundo tem pessoas que são bacanas, que querem sim ajudar você a construir sua vida, construir os seus sonhos, que vão te apoiar, vão te motivar, mas existem muito mais pessoas te dizendo que não vai dar certo. Né? Outro dia eu vi uma charge, sei lá como chama isso, um quadrinho falando assim, se você não quer frustrar ninguém, se você quer que todo mundo aceite as coisas que você faz, não faça nada. Porque as pessoas, elas sempre vão te criticar. Alguém sempre vai apontar o dedo e falar, não está legal. Está querendo se aparecer. Está achando que vai dar certo e não dá. Mas se você for se deixar ser guiada por aquilo que as pessoas estão dizendo e não por aquilo que o Senhor te disse, você não chega em lugar nenhum. É a mesma coisa das redes sociais, né, que hoje está tão em alta. E é engraçado que esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele é especialista nessas coisas de Instagram, e ele estava me falando sobre os haters, né? Os haters da internet. O que são os haters? São aquelas pessoas que elas vão na sua página só para falar alguma coisa ruim. Então, por exemplo, você postou uma foto, você está linda, maravilhosa, magra, loira, exuberante. Ela vai lá e vai falar, nossa, você viu como o nariz dela é feio? Nossa, que blusa brega. Nossa, ou seja, sempre vai ter um comentário para te derrubar. Mas, e aí o que acontece? 50 pessoas comentaram, ai que linda, ai eu amo você, você é tão bacana na minha vida, você... E aí você vai naquele comentário só, claro. E olha, meu nariz é feio, nossa, ela falou que isso. A gente tem a mania de focar no que é ruim, né, do que os outros estão falando, e não naquilo que Deus falou para a gente, naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Ele falou que vai cumprir na nossa vida. E eu acho interessante que Jesus, quando Ele começou o ministério dele, quando Ele foi batizado, a Bíblia diz que do alto veio uma voz que disse, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, Jesus, Ele baseou todo o ministério dele nessa palavra. Jesus, Ele sustentou o ministério dele nessa palavra. Eu sou filho amado. Meu Pai tem prazer em mim. Então, nisso está a minha força para vencer o mal. Nisso está a minha força. Eu saber quem eu sou. Eu saber que eu sou amado de Deus. E que nada, nem ninguém vai mudar isso. E por isso eu posso seguir o meu caminho e alcançar e cumprir o propósito que Ele tem na minha vida. E Jesus, gente, Ele foi muito rejeitado, foi muito maltratado. Vocês leem a Bíblia, vocês conhecem a história de Jesus. E se ele não soubesse quem ele era, ele podia muito bem desistir no meio do caminho. Ele podia muito bem não achar que aquilo não era para ele. A Bíblia diz que no Getsemane, Jesus, ele teve um momento ali de angústia. Sabe? Ele parou e falou, meu Deus, se o Senhor puder, me livra disso. Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era humano. Ele sentia tudo que eu e você sentimos. Todas as debilidades que nós temos, Jesus tinha também, mas qual que era a diferença? Jesus tomou posse do propósito que Deus tinha chamado ele, que era morrer por você. E ele falou, eu sei que eu sou muito amado, porque essa foi a palavra que Deus liberou sobre mim. Então, nessa palavra que eu vou me sustentar.
E eu quero te perguntar aqui hoje, em qual palavra você tem sustentado a sua vida? Sabe, na palavra que talvez o banco está falando para você? Na palavra que os médicos estão dizendo para você? Ou na palavra que o seu Deus diz para você? Na palavra que Ele falou na sua vida, aquilo que Ele te prometeu. E a Bíblia diz que Ele é bom e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então saiba quem você vai dar ouvidos. Saiba quem você vai confiar. E sabe, você pode não estar vendo nada na sua vida. Você pode não estar enxergando. Mas você vai, porque você confia em quem está te guiando. É igual nós fizemos aqui. A Jay não estava vendo nada aqui. Ela estava de olhos vendados. E talvez na sua vida você ainda não está vendo nada que Jesus prometeu para você. Ah, pastora, mas olha, Jesus prometeu para mim que eu vou estar melhor financeiramente, mas até hoje eu não vejo nada. A minha vida continua do mesmo jeito. Mas você está confiando em quem? Você está baseando a sua fé em quem? Naquilo que o banco está te mostrando, naquilo que as circunstâncias estão te mostrando, ou seja, você está de olhos vendados, você está ali perdida, mas você está esquecendo de ouvir a voz dele, você está ouvindo as muitas vozes ao redor, e está esquecendo de ter fé, para segurar na mão dele e ir. Se o Senhor falou que sim, é sim, se o Senhor falou que vai cumprir, o Senhor vai cumprir. Segundo ponto, cuidado com as outras vozes. Há muitas vozes que podem paralisar a voz de Deus na sua vida. Uma dessas vozes é a voz do medo, a voz da insegurança. Quando você está ali pronta para tomar posse daquilo que o Senhor te falou, e vem aquela vozinha na sua mente. Ah, mas será que é isso mesmo? Ah, mas será que eu vou conseguir? Será que é para eu ter essa ousadia toda? Sabe, será que eu caminho mais rápido aqui no meio das cadeiras mesmo? Ou não? Será que eu tomo cuidado? Porque eu não tenho certeza se é assim mesmo que Deus está falando. E aí eu começo a ouvir as vozes do medo, as vozes da insegurança, e eu acabo tomando outro caminho, que não era o caminho de Deus para mim. Sabe, lá no livro de Jonas, eu acho interessante que a Bíblia conta que Deus mandou Jonas ir para Nínive. Mas aí, essa era a voz de Deus para ele, esse era o propósito de Deus para ele. Naquele momento, Jonas, você vai para Nínive, porque lá o povo está muito mal, o povo está cheio de malícia. Eu preciso que você chegue lá e anuncie isso para eles que eles se tornem melhores. E aí Jonas não foi para Nínive. E eu tenho certeza, a Bíblia não relata com essas palavras, mas Jonas não foi porque ele teve medo, ele ficou inseguro. Ele falou, calma aí, Deus está falando que é uma cidade ruim, de um povo mau, eu que não vou para lá. E a Bíblia diz que ele resolve ir para o outro lado. Ele vai para Tarsis, em outras versões, para a Espanha. E aí Jonas toma outra direção, porque ele escolheu não ouvir a voz de Deus. E a consequência qual foi? Terrível. Ele acabou dentro da boca do peixe, né, da baleia, como alguns acham. Simplesmente porque ele escolheu não cumprir aquilo que Deus tinha para ele. E seria tão mais fácil ele ir para onde Deus mandou, anunciar o que Deus tinha anunciado, mas não, ele preferiu ouvir outras vozes, e aí ele teve consequências, não viveu aquilo que Deus gostaria que ele vivesse da mesma forma. E muitas vezes nós paramos e ouvimos muitas vozes no meio do caminho. Nós ouvimos a voz do medo, nós ouvimos a voz da insegurança, sabe, Deus vai lá e fala tal coisa. Vai lá e fala para essa mulher tal coisa. Você que, eu sinto de falar isso aqui, você que já foi muito usada nos dons. Muitas vezes você tem medo. Deus fala, vai lá, faz tal coisa, ora por tal pessoa. E você fica paralisada, a voz do medo. E Deus quer te usar, Deus quer libertar pessoas, Deus quer curar, mas você está paralisada. Sabe, eu decidi não ter mais medo.
Eu coloquei isso na minha vida já há algum tempo, que eu não vou mais hesitar. Eu não vou mais permitir ser paralisada por vozes de medo, de insegurança, que não deixam com que eu cumpra aquilo que Deus tem para mim. E foi engraçado que esses dias, mês passado, meu marido passou mal. Ele ficou uns 15 dias ruim. E aí teve um dia que ele foi para o médico de madrugada, eu levei ele. E aí nós chegamos lá, tinha uma moça passando muito mal na sala de medicação. E estávamos sentados só eu, ele tomando soro e dormiu. E essa moça na frente. E a moça começou a passar mal, assim, parecia que ela ia parir. Eu sabia que ela não ia parir porque ela não estava grávida. Mas ela abaixava e levantava e andava e não sei o quê. E eu sozinha com ela ali. E os enfermeiros vieram e era tipo alguma coisa, era para ela esperar. Eles não podiam fazer nada, pelo que eu estava percebendo ali do ambiente. E eles falaram para ela, olha, você vai ter que esperar. Eu acho que o médico tinha que prescrever um medicamento novo, alguma coisa assim. E aí a mulher levantava e sentava, e ela estava sozinha, sem ninguém, sem nenhum parente, sem nada. E ela levantava, e ela sentava, e ela virava, aí daqui a pouco ela sentava no chão, e tal. Aí ela começou a chorar. Aí ela chorou e chorou, eu falei, meu Deus. E eu estava ali apavorada, e eu falava assim, gente, eu não sou médica, eu não posso enfiar um remédio na veia dessa mulher. Aí na hora Deus falou assim para mim, mas você pode ir lá e orar. E eu falei, eita, coisa estranha, levantar aqui, a mulher lá morrendo de dor, e eu chegar para ela e falar, viu, deixa eu orar por você, ela vai querer me bater, que ela estava morrendo de dor, já estava nervosa que o enfermeiro não vinha logo e tal. E eu peguei e pensei assim, vou nada, vou lá, a mulher nem me conhece, o Dênio Júnior dormindo, que se ele tivesse acordado eu ia falar, vai lá orar pela mulher, né? Que a gente sempre joga as coisas para quem está junto nessa hora. Mas ele dormindo, aí eu falei, não vou não. E aí eu fiquei tão assim, comecei a ficar atribulada. Eu não conseguia mais ficar lá. Eu falei, ou eu vou sair daqui ou eu vou orar por essa mulher. Aí eu levantei na minha cabeça, eu pensei assim, eu vou passar por ela e vou para lá. Porque eu não vou mais ver essa mulher chorando na minha frente, não. Aí, minha filha, quando eu fui passar pela mulher, parece que um espírito me pegou. Quando eu vi, eu estava em cima da mulher. Em cima dela. Eu falei, não sei o que você tem. Eu acho que é cólica renal, porque eu tenho minha parte médica, né? Toda mãe tem. Eu falei, mas enfim, já que eles não vão resolver seu problema, eu posso resolver seu problema. Aí quando eu falei isso, ela olhou para mim assim, acho que ela pensou, nossa, a doutora chegou. Graças a Deus. Aí eu falei, eu posso resolver seu problema. Vamos orar, Deus vai liberar aqui agora a cura sobre você. Você crê nisso? Aí ela olhou assim, tipo assim, ok, louca, vamos lá. E aí eu peguei para cima dela, ela estava deitada no chão, assim, no canto, eu coloquei a mão e falei, você vai receber agora a cura, toda dor vai embora agora, em nome de Jesus. E comecei a declarar, e o rosto dela foi melhorando, ela foi parando de chorar, e ela foi se acalmando. Eu falei, a dor está passando? Ela, tá começando a melhorar. Eu falei, então continua crendo aí, que Deus vai mandar, e não sei o quê. Aí nisso o enfermeiro chegou, falou, moça, você pode me dar uma licença, que eu preciso colocar morfina na veia dela? Aí eu falei, não, moço, já está passando aqui, nós estamos orando, mas aí eu tive que sair, né, deixar ele fazer o trabalho dele, mas nisso o Dênio acordou. Aí foi engraçado que ele acordou e ele fez assim, tipo assim, o que essa doida está ali em cima? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Deus, Ele conta conosco, sabe? Deus, Ele espera de nós e você não tem que estar nem aí para o que os outros vão achar. É bênção na vida das pessoas. Se elas não quiserem receber, minha filha, é um problema delas. Um beijo, um abraço, fica com dor então. Agora, se você quiser receber do rio da vida que há dentro de mim, minha filha, eu estou aqui para te servir. Sabe, então não tenha medo de ser usada por Deus. Você está na fila do pão, Deus manda você falar ali com o João, você vai lá e fala. Você está na fila da farmácia, você está no hospital. Onde você estiver, se permita ser usada por Ele, porque Ele quer te usar. Sabe, Senhor, Ele tem liberado sobre nós o poder que em Jesus está em você. Hoje não é mais separado, Ele mora dentro de você, só que você esquece. Muitas vezes, né, a gente fala, ai Maria, que linda Maria, carregou o mover de Deus dentro dela. Você carrega o mover de Deus até hoje dentro de você, só que você não usa. Jesus, Ele ainda mora em você.
Só que daqui a pouco ele não vai nascer e andar e ir embora. Ele vai ficar aí para sempre. Então não espera. Não espera. Não deixa a voz do medo te paralisar. A voz da insegurança te segurar. Vai ser usada para aquilo que ele te chamou. Tome cuidado também com a voz de pessoas que não acreditam em você. Muitas vezes nós acabamos ouvindo pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com o nosso propósito, mas porque aquela pessoa às vezes está ali no seu círculo de amizades, está ali no seu círculo de relacionamentos, você acaba se deixando ser levada por essas vozes. Sabe, por pessoas que só querem matar os seus sonhos. Eu acho interessante na história de Davi, lá em 1 Samuel 17, 28, diz assim, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Colocou? Diz assim, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ele ficou zangado e disse, o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Sabe, nesse momento, Davi, ele foi lá na batalha para servir os irmãos dele, para levar alimento, porque os irmãos dele estavam no exército lutando com Saul. E Davi foi lá para dar o alimento. Só que chegando lá, ele viu a confusão que estava por conta do gigante. E Davi sabia quem ele era em Deus. O profeta já tinha ungido ele. E ele sabia que Deus iria usar ele para algo grande. E Davi ouviu a voz de Deus. E confiou que ele era grande. Sabe? Só que chegando lá, o irmão dele falou para ele, o que você está fazendo aqui, seu convencido? Você devia estar lá cuidando das suas ovelhinhas. Tipo assim, diminuindo ele. Você está aqui no meio de um exército. Aqui só tem homem forte, era o que ele estava querendo dizer. Aqui só tem guerreiro. Aqui só tem gente boa, gente grande. E você que é um mísero moleque que cuida das ovelhinhas do papai, está aqui querendo saber o que está acontecendo? Estava zombando de Davi. Só que deixa eu te falar. Davi, ele não deu ouvido às outras vozes. Porque Davi, naquele momento, ele podia ter olhado e falado, é verdade, eu não sou ninguém mesmo. Eu estou olhando aqui esse monte de armadura, que nem caber em mim, não cabe. Isso daqui, nem que eu quisesse, sabe, colocar isso daqui. Então, meu irmão tem razão, eu tenho que ir logo para casa cuidar das ovelhas, porque é isso que eu tenho que fazer. Mas Davi, ele sabia quem ele era. Deus tinha falado para ele. E ele tomou posse dessa palavra. E aí ele simplesmente ignorou as outras vozes. A Bíblia diz que ele só respondeu, eu só fiz uma pergunta. E saiu andando. Porque ele estava perguntando, o que está acontecendo aqui? E aí Davi se posiciona e fala, eu vou para frente dessa batalha. Sabe por que eu vou? Não é porque eu sou maior que esses camaradas aqui não, porque eles são mesmo maiores do que eu. Mas é porque eu sei quem eu sou em Deus. E Ele me chamou. E sabe o que mais? Eu não vou sozinho, Ele vai comigo. Por isso que eu sei que essa batalha já está ganha. Quem que esse gigante pensa que ele é perto do meu Deus? Esse gigante é um anão perto de Deus. Davi sabia dessa verdade. E por isso que ele foi para frente da batalha. E com apenas uma pedrinha, ele venceu o gigante. Porque Deus estava com ele. E ele sabia quem ele era em Deus. Então, sabe, para de ouvir voz que não é para você ouvir. Para de se deixar vitimizar. Ai, tadinha, não consegue nada. Ai, querida, você não precisa fazer isso. Olha, você não precisa permanecer nessa batalha. Você não precisa, não vai dar certo, sabe? Não deu certo para ninguém. Por que vai dar certo para você? Vai dar certo para mim porque Deus falou que vai. E não interessa se eu ficar aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma hora vai dar certo. Porque Ele me prometeu e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Amém? Próximo.
Tenha uma visão clara do caminho e persevere. Sabe, você precisa acreditar em você. Você precisa tomar posse daquilo que Deus te disse. E acreditar naquilo que Deus te disse. Isso é ter fé. Fé é você crer naquilo que os seus olhos ainda não estão vendo. Mas aquilo que você sabe que vai acontecer na sua vida. Porque Ele já te prometeu. Isso é ter fé. E sabe, quando você não tem fé, eu quero te dar uma triste notícia. Quando você não tem fé, automaticamente você já desistiu. Porque quando nós não temos fé, nós não temos força. Nós não temos força para vencer nenhuma batalha. Sabe, pode ouvir histórias de pessoas que talvez tiveram alguma doença séria, alguma doença grave. Sabe como a maioria delas passou por isso e venceu? Com fé. Porque ela acreditou. Ela mudou o pensamento dela. Porque quando você tem fé, você tem força. E os seus pensamentos são transformados. Você não fica mais se vendo como vítima. Ai, coitada de mim. Ai, eu vou morrer. Ai, vai dar tudo errado. Ai, porque só comigo. Não. Você se fortalece. E fala, eu estou passando isso aqui é para glorificar a Deus. Para mostrar quem meu Deus é. Sabe, esses dias eu estava vendo uma história de uma mulher que ela teve câncer. E ela ficou em fase terminal. E aí os médicos falaram para ela, olha, vai fazer alguma coisa que você quer, sei lá, vai viajar para algum lugar, sabe? Para cumprir a última coisa que você quer na vida. E ela disse que ela estava assim, sem fé nenhuma, ela não conhecia Deus. E ela já estava à beira da morte, ela falou, me resta morrer. Só que aí ela descobriu quem Deus era. E ela disse que o coração dela encheu de fé. E a partir do que o coração dela encheu de fé, ela começou a declarar, não, eu não vou ficar nessa cama não. Eu vou levantar, eu vou viver. Deus tem muito mais para mim. E ela se recuperou totalmente. Ela se recuperou totalmente. Sabe por quê? Porque ela teve fé que ela poderia se recuperar. Porque com certeza, se ela ficasse naquela cama, prostrada, ali, pensando só besteira, eu vou morrer, com certeza ela morreria. Porque ela não teria forças para levantar daí. A gente não precisa ir tão longe. O Bruno mesmo, que é daqui da igreja, a noiva dele está ali. Coitada, né? Está sendo citada a todo culto. O Bruno tinha 8 tumores pelo corpo. Os médicos deram para ele também, falaram, acabou, sua vida acabou, você pode já se despedir, pode só esperar a morte. Praticamente isso. Mas ele falou, não, eu não estou doente. Ele falava na igreja, eu não estou doente. Eu lembro que uma vez eu encontrei ele carregando cadeira. Ele estava carregando uma pilha de cadeira, umas 8 cadeiras. E ele é magrinho. E eu falei, Bruno, pelo amor de Deus, solta essas cadeiras. Você não pode carregar isso, você está em tratamento. Ele falou, tratamento? Estou curado, pastora. Não tenho mais nada não. E aí, né, eu incrédulo, falei, sério? Você está curado? Ele, tô. Eu falei, já fez o exame? Não, não fiz, mas eu estou curado. Fica tranquila, eu estou ótimo. E sabe o que aconteceu? Ele está curado. Porque ele teve fé. E ele viu a mão de Deus vindo sobre ele e arrancando todos os tumores dele. E eu quero te dizer, esse é o seu Deus. Você precisa crer no seu Deus que é ilimitado, que tem bênçãos para você sem medida. Muitas vezes quem coloca limite na nossa vida somos nós mesmas. Nós que barramos quem Deus é. E sabe, lá em Marcos, capítulo 9, verso 19 a 24. Eu vou ler com você. Eita, 9h30 já. Parece relógio aí, irmão. Marcos, capítulo 9, verso do 19 ao 24. Diz assim, Jesus disse, gente sem fé, até quando eu ficarei com vocês? Até quando eu terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz que seu filho está assim? E o pai respondeu, ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no chão, joga no fogo e na água para tentar matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. E Jesus respondeu, se eu posso,
Tudo é possível para quem tem fé. Sabe, nessa primeira parte, gente sem fé. Jesus estava falando sobre os discípulos. Porque o pai do menino levou o menino endemoniado para os discípulos expulsarem o demônio. E aí o pai chega para Jesus nesse momento e fala, será que você pode expulsar o demônio dele? Porque os discípulos tentaram e não conseguiram. E aí Deus fala para eles, gente sem fé, até quando eu ficarei com vocês? Sabe? Tudo que você acha que você não vai conseguir, que não dá certo, é porque você está sem fé para isso. Eu tenho certeza que nessa hora, os discípulos não acreditaram que eles poderiam expulsar o demônio daquela criança. Provavelmente o pai do menino chegou e falou assim, esse demônio aí é dos grandes, viu? É difícil. Esse menino está com esse demônio desde pequeno, ninguém nunca expulsou, já foi falando no ouvido deles. E eles falaram, então a gente não vai conseguir mesmo. E aí eles foram lá sem fé nenhuma e falaram, sai, demônio. Sem fé. Por isso que eles não conseguiram. Toda vez que você não coloca a sua fé, você não consegue mesmo. Mas, depois Jesus vem e fala, lá embaixo, o pai do menino fala, se o Senhor puder expulsar então esse demônio para nos ajudar. E aí Jesus olha para ele e fala assim, se eu puder? Tipo assim, tolinho. Você não sabe quem eu sou não, meu bem? Meu anjo. Sou Jesus, cara. Eu posso o que eu quiser. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Deixa eu te falar, você pode o que você quiser quando você descobrir quem você é. Até hoje, tem gente aqui que não descobriu quem é. E por isso vive uma vida miserável. Você tem que de uma vez por todas saber quem você foi chamada para ser, para se manifestar nessa terra, para ser resposta daquilo que o mundo tem clamado. Sabe, nós precisamos ter fé. Jesus fala, tudo é possível para aquele que crê. Tudo, você sabe o que é tudo? É tudo. Não é só um pouquinho, não é metade, não é 1%, 10%, 99%, é tudo. Tudo que você puder crer, você pode ter. Tudo aquilo que você puder acreditar, crer no seu coração, você pode ter. Gente, eu já vivi coisa tão louca com Deus, porque antes, às vezes eu ia em culto, né? Às vezes eu ia em lugares e as pessoas falavam sobre fé e eu achava lindo, mas eu falava, mas sei lá, né? Será que é tudo isso mesmo? Se eu puder acreditar, Deus vai fazer brotar uma coisa que não existe? E sim, Deus vai fazer brotar uma coisa que não existe, se você puder crer nisso. Eu já contei aqui para vocês a história do meu apartamento. Não vou contar de novo, mas resumidamente, o meu apartamento não existia. Não tinha de onde tirar dinheiro. Não tinha nada, assim, nada. Era para eu pegar minhas trouxas e morar debaixo da ponte. Porque não tinha dinheiro, não tinha no lugar que eu queria, onde eu estava almejando. Não tinha possibilidade. Mas aí Jesus criou a possibilidade. Sabe por quê? Porque eu decidi crer. Eu falei, eu acredito, Jesus. Aquele apartamento é meu. Eu sei que o Senhor quer me dar, porque o Senhor é um bom pai e o Senhor quer me dar. Agora, como que o Senhor vai me dar? Eu não sei, isso é um problema seu. Eu estou aqui para receber. Estou aqui tranquila. A hora que der, o Senhor manda, mas tem que ser logo, que eu já estou casada, estou morando com a minha mãe. Então, assim, se o Senhor puder apressar as coisas, por gentileza. E aí, do nada, numa noite, o apartamento fica com 50% de desconto. Eu tinha dinheiro? Não tinha. E aí, sabe o que acontece? O cara que vende apartamento lá, o corretor, precisava dar um valor de entrada grande, altíssimo. Eu tinha dinheiro? Não tinha. Eu só podia se fosse parcelado, mas não era parcelado, era à vista. E aí o corretor nunca me viu na vida. Nunca. Sabe o que ele falou para mim e para o Dênio? Vocês não têm o dinheiro? Não, eu tenho. Eu vou dar para vocês, vocês parcelam em quantas vezes vocês quiserem. Eu estou dando a entrada para vocês.
Sabe o que é isso? É Deus. Deus, Ele vai criar situações da onde não tem, para você ativar a sua fé. Sabe? Começa aí agora a pensar, o que é que você está precisando? O que é que seus olhos humanos estão falando que não dá certo? Começa agora a ativar a sua visão espiritual, porque isso é fé, é enxergar aquilo que você ainda não consegue ver com seus olhos humanos, mas sabe que o seu Deus, Ele tem para te dar. O seu Deus, Ele está aqui hoje para te entregar aquilo que você precisa. O que é um casamento? É uma festa dos sonhos? É um marido? É um mármore novo para sua pia? Querida, começa a pedir os detalhes. Sabe qual que é o problema que eu descobri? Que a gente diminui quem Deus é. Não é Deus que se torna pequeno, somos nós que diminuímos quem Deus é. A gente olha e fala assim, estou precisando de 50 mil aqui, mas é muito dinheiro, né? Não vou nem pedir isso para Deus, cara de pau. Tadinho de Deus, né? Ele não tem 50 mil, coitado. Acho que Deus olha e fala, ô bobona. Minha filha, eu estou com um cofre aqui, ó. É só você vir e pegar. Você precisa de 50, não dá nem 1% do que eu tenho aqui. Só que aí a gente fica com dó de falar, Deus, estou precisando. Sabe, eu precisava só disso, mas eu estou precisando de trocar o mármore. Mas eu não... isso aí é luxo meu, né? Ficar pedindo essas besteiras para Deus. Né? A gente faz isso, não faz? Pode falar que faz. A gente acha que é luxo. Mas Deus te fez para viver no luxo, minha querida. Deus não dá nada pequeno para ninguém. Deus te fez grande. Ouça isso. Deus te fez grande. Para de viver, de se diminuir. Para de achar que você é uma coitada, que você tem que viver de forma miserável para os outros ter pena de você e falar, olá, serva de Deus, tadinha. Eu quero mais que o povo me vê luxando para falar, serva de Deus, esse pai aí dá tudo que essa mulher pede. Esse é o Deus que eu sirvo. Sabe, não tenha medo de pedir. Não tenha medo de colocar no colo de Deus aquilo que você precisa. Ativa hoje a sua fé, mulher. Sai daqui cheia de fé. Eu não sei se é um filho que você quer. Eu sinto que tem mulheres aqui que querem engravidar e estão tentando há algum tempo. Eu quero te dizer, hoje você vai ativar a sua fé e você vai crer. E que Deus já te deu essa criança. Porque o nosso Deus, Ele já nos deu todas as bênçãos. É só você receber e agradecer. Aleluia. Sabe, querida, Deus, Ele já tirou todos os obstáculos da nossa vida. Como eu fiz aqui com as meninas, elas não viram os obstáculos porque elas estavam vendadas. Mas eu tirei os obstáculos. E ela achava que eles ainda estavam aí. E é assim que funciona na nossa vida. Deus, Ele já tirou todos os obstáculos. Mas muitas vezes a gente vive como se estivesse cheio deles. E aí a gente fica nisso e não rompe para agarrar aquilo que é nosso. Aquilo que Ele deu para nós. Sabe, não pense o que as pessoas vão dizer, que você está louca. Não, se Deus te prometeu, minha filha, vai com tudo. Sabe, fala, é meu, Ele me deu, é meu. Eu quero que você hoje saia daqui com a sua fé aguçada. Com a sua fé no nível hard. Para viver tudo aquilo que Deus prometeu para você. Como eu te disse aqui hoje, tudo aquilo que você pode acreditar, que você pode ter fé, você pode conseguir, você pode ter. Sabe, a vida, ela vai te responder da maneira como você responde a ela. Você já ouviu uma frase, uma frase que fala assim, a vida é dura para quem é mole. Já ouviu isso? E é isso mesmo. Quando a gente não tem fé, a gente é mole. Aí a vida se torna dura demais. Aí a vida fica pesada demais. Mas quando a gente tem fé, a gente fica forte. E aí nada que a vida tenta nos trazer, as circunstâncias, as coisas ruins, para não derrubar, a gente está ali como uma rocha, firme. Porque a gente sabe onde que a gente vai chegar. Independente das circunstâncias, independente do que acontecer, eu sei quem me prometeu.
Então eu estou firme ali, agarrada nessa promessa.